meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. 2 anos atrás, 2023, o Santo Sínodo da Igreja de Antioquia decidiu que esse segundo domingo, após o Pentecostes, nós comemoraríamos o domingo de todos os santos antioquinos. Então, apesar de ser uma data jovem em termos de calendário, ela é muito importante. E é importante que nós falemos um pouco sobre a característica desses santos, mas também um pouco sobre a terra que eles santificaram, Antioquia. Antioquia, conhecida como a grande cidade de Deus, foi fundada em 301 a.C. por Seleuco I, que era general do exército de Alexandre o Grande. E ele batiza Antioquia em homenagem a seu pai, que se chamava Antíoco. E desde o início, Antioquia se viu privilegiada, pois ela estava posicionada estrategicamente no cruzamento de importantes rotas de caravana. Por isso, rapidamente Antioquia se tornou um centro de comércio e uma das principais cidades do mundo, rivalizando até mesmo com Roma e Alexandria, que eram as grandes cidades, os grandes centros da época. Antioquia manteve esse status e grandeza nos séculos que se seguiram, mas o seu destino se cruzou com a história da igreja quando, após o martírio de Santo Estevão em Jerusalém, por volta de 35 depois de Cristo, muitos cristãos acabaram deixando a cidade de Jerusalém, e fugiram para Antioquia em busca de refúgio, fazendo com que a comunidade de Antioquia, a comunidade cristã em Antioquia, crescesse e se espalhasse, tornando a cidade um verdadeiro centro do cristianismo na época. Nos Atos dos Apóstolos, nós podemos ler sobre a atividade cristã em Antioquia, onde pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados cristãos, como nós lemos na epístola de hoje. A importância de Antioquia se tornou tamanha que mais adiante ela foi considerada um dos 5 principais patriarcados, quando a igreja, ainda unida nos limites do Império Romano, era organizada em um modelo de pentarquia. Bom, no seu auge, Antioquia era um importante centro cultural e multiétnico. Era um grande centro helênico. Os santos antioquinos no primeiro milênio falavam grego e partilhavam dessa cultura, assim como todo o Império Romano, a bem da verdade. Muita coisa mudou desde então. Hoje Antioquia, a cidade, infelizmente encontra-se sob domínio turco e já não conta com a sua importância e resplendor de outrora. Já a igreja, que não é delimitada por bordas étnicas, nem pelas intempéries históricas, é importante que nós digamos que as bordas da igreja dizem respeito à fé e à verdade, não a uma etnia específica. Isso faz com que a igreja de Antioquia hoje encontre seu centro, sua sede em Damasco, na Síria. Nós podemos dizer também que, de certa maneira, no Líbano, onde existe um instituto de teologia São João Damasceno e importantes mosteiros. Então, hoje, o centro da igreja antioquina é árabe, mas seu passado no primeiro milênio era helênico. E essa mistura étnico-cultural sempre foi a tônica de Antioquia. Por isso a igreja antioquina se adapta bem na diáspora, pois ela traz em si, em seu DNA, por assim dizer, a abertura daquela Antioquia de Pedro e Paulo, que são os fundadores do trono antioquino. Traz a característica em si também daquela Antioquia de São João Crisóstomo, uma vez semita, uma vez helênica e uma vez árabe. E assim a igreja antioquina dá o seu testemunho. Mas, falando sobre os santos antioquinos, propriamente dito, eles têm uma característica muito própria desde o início, que é o martírio. Nós tivemos grandes teólogos, grandes ascetas, mas Antioquia, sobretudo, é uma terra de mártires. E é uma terra onde o sangue da igreja é literalmente a semente que irá florescer e perfumar a geração seguinte.
Mas o que é um mártir? O termo mártis, em grego, significa testemunha. E era usado em um contexto de tribunal mesmo. Nas Escrituras, esse termo é usado nos Atos dos Apóstolos, se referindo aos próprios apóstolos como mártires, sendo eles testemunhas do Cristo ressuscitado. Depois, com as perseguições do Império Romano contra os cristãos, esse termo começou a ser identificado com os cristãos que morriam dando testemunha de sua fé em Cristo, não aceitando trair sua fé em face das torturas e coerções de seus perseguidores. E de fato, nesse estágio inicial do cristianismo, os mártires se tornaram os grandes faróis da fé cristã. Não é exagero dizer que as perseguições apontaram o mártir como modelo cristão ideal. Tanto que Tertuliano, teólogo que viveu no segundo século, registrou a sua famosa sentença de que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E assim foi. Tanto que esse exército de mártires derrotou, subjugou e converteu o império mais poderoso que já existiu na terra. Eles aprenderam a morrer em nome de sua fé e não a matar. Hoje, o termo mártir é usado por outras fés ou mesmo em um contexto político. Por isso nós precisamos prestar atenção e entender que o martírio não é sobre a morte ou sobre a tortura e o sofrimento, mas sobre a confissão da verdadeira fé. Isso é muito importante. Tanto que após o período das grandes perseguições romanas, o monasticismo que florescia na região era chamado de martírio não sangrento. Então, qualquer um que aceita dar testemunho da verdadeira fé em face do ódio do mundo acaba por enfrentar o martírio e receber a sua coroa. São João Crisóstomo, por exemplo, um santo antioquino, dizia que o martírio era um dom. Ele dizia que o sangue desses mártires, por conta de seu exemplo de adesão à fé e desapego ao mundo, nutria a igreja mais do que a umidade do orvalho faz os jardins florescerem. Santo Efrém, outro santo antioquino que sabia como usar as palavras, Santo Efrém era um poeta espiritual, escreveu que o mártir se oferecia como um cordeiro manso, que oferece sua alma como um sacrifício agradável e perfumado a Deus. E de fato, Antioquia forneceu muitas testemunhas à igreja. São João Crisóstomo, como citado, por exemplo, enfrentou o martírio pela verdadeira fé, ao ser perseguido e condenado por uma hierarquia corrupta. Mas sua adesão à verdade faz com que a igreja, até o fim dos séculos, proclame sua memória a cada divina liturgia. Já outros, como Santo Inácio de Antioquia, ofereceram-se como um cordeiro manso, como dizia Santo Efrém, aceitando o sacrifício em nome da verdadeira fé. E assim foram muitos em Antioquia. Nas montanhas do Líbano, já na Idade Média, onde o grande mártir Jacó de Ramatura aceitou a morte após anos sendo torturado e perseguido, sendo coagido a abandonar a verdadeira fé. Foi assim também em Damasco, mais adiante no século XVIII, onde São José Damasceno foi dilacerado por uma multidão endemoniada, sedenta pelo sangue dos cristãos. Foi assim com os santos mártires Habib e Nicolau Resch, glorificados pelo Santo Sínodo Antioquino em 2023, pai e filho de Damasco, ambos sacerdotes, ambos perseguidos e mortos por sua fé em Cristo. Esses são alguns exemplos. Com certeza existem muitos que nós não conhecemos, mas estão diante de Cristo agora, intercedendo por nós. Essa é Antioquia. Esses homens e mulheres, esses cordeiros mansos, confirmaram a existência de Antioquia através do sangue e da confissão da verdadeira fé. Essa é a vocação de Antioquia, o testemunho perpétuo através do martírio. E isso não é um dado do passado, mas uma presença constante. E essa vocação, meus irmãos e irmãs, se vê ameaçada se ela for abandonada em troca de estabilidade e mornidão.
Como verdadeira herdeira destes santos, Antioquia tem de pregar a verdade neste fim dos tempos. Não uma verdade genérica, de um Cristo morno, de uma fé social. Muitos pregam a Cristo, mas só a ortodoxia é a verdade. E isso deve ser um chamado para Antioquia testemunhar a Cristo através da ortodoxia, como esses santos fizeram. Se Antioquia ceder ao medo e à mornidão, Cristo retirará o selo do martírio, que é a nossa característica, e nós apodreceremos como um corpo morto. Nós seremos vomitados, culpados por termos escolhido a mornidão. E quando eu falo, meus irmãos e irmãs, sobre essa responsabilidade, sobre essa vocação ao martírio, eu não falo somente dos santos já glorificados, nem falo somente de nós, bispos, padres e monges. Eu falo de vocês. Vocês são Antioquia também. Vocês aqui. Antioquia não é somente a Síria ou o Líbano, Antioquia também é aqui. Vocês também são Antioquia. E vocês, como parte do corpo místico de Cristo, têm um papel importante na sustentação da nossa fé. No fim dos tempos, serão os leigos que sustentarão a fé verdadeira. E vocês devem manter o coração inclinado ao martírio. Padre Serafim Rose dizia que as provações psicológicas dos habitantes dos últimos tempos serão iguais às provações físicas dos antigos mártires. Então, sustentar a verdadeira fé também é martírio. E mesmo que vocês não morram nas perseguições que virão, vocês devem manter a responsabilidade desse testemunho sempre em vista. Mas tem algo muito importante que vocês, como Antioquia, devem fazer também. Algo que muitos esquecem, muitos desdenham. Vocês também devem rezar incessantemente por nós, os clérigos. Vocês devem rezar pelos seus bispos e padres, não somente por saúde ou bem-estar. Isso é superficial. Deus sabe. Vocês devem clamar a Deus para que nós, nesses dias tumultuados de hoje, herdemos um pouco que seja da ousadia e da coragem desses santos. E, sobretudo, vocês devem clamar a Deus para que nós nos arrependamos. Vocês devem rezar pelo arrependimento dos bispos e padres, porque homens arrependidos não traem a Deus. Homens arrependidos não entregarão a ortodoxia aos inimigos. Homens arrependidos não têm medo do martírio. E pelas orações de vocês, pelas lágrimas, postura e piedade do povo, Deus terá misericórdia de seus sacerdotes. E assim, sendo parte de uma Antioquia unida no arrependimento e na fé ortodoxa, nós poderemos nos alegrar de ostentar uma unidade na verdade e não na iniquidade. A verdadeira unidade e fé pelo qual esses mártires sofreram e testemunharam. Que pelas orações dos santos mártires de Antioquia, o Senhor Jesus Cristo nos dê força e coragem e tenha piedade de nós e nos salve.